É isso aí, pessoal, TV Mais Arapongas. Estamos iniciando aqui mais uma entrevista. Estamos aqui no Procon com uma doutora e também com o Binão. Já trocar uma ideia sobre o direito do consumidor. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Bom dia, que maravilha. Paulo, tem alguma pergunta para fazer para eles, Paulo? Bom dia, doutora. Bom dia, Albino. A gente se conhece há uns 6 meses já, né? Por aí. No começo a gente teve uns, como é que fala, uns atritos, né? Mas a gente começou a aprender a reconhecer o trabalho de vocês, entendeu? Sim. E eu gostaria de saber, principalmente da nossa parte, do nosso trabalho como repórter de direito do consumidor, o que ajudou vocês em alguma coisa ou não? Tem alguma coisa a dizer? Sim, tem ajudado, é o que eu falo assim, a gente sempre fala, desde que eu assumi o Procon, que os nossos melhores fiscais são o consumidor, são as pessoas que estão na rua. Nós não conseguimos a todo momento estar em todos os lugares. Então, quando a gente tem alguém que vai até o local, que consegue identificar algum problema que esteja afetando ou prejudicando o consumidor, liga pra gente, nos informa, a gente consegue sempre resolver o problema. Eu acho que, pontuando, acho que é bem isso que a Fábio falou. Eu acho que é sempre o auxílio, seja como repórter, ou seja como consumidor em geral, está informando pra gente, né? Tem todos os canais, os meios como falar com a gente, seja pelo WhatsApp, né? No 4339021173, seja pelas páginas nossas, ou seja entrando em contato ligando no próprio Procon. É de suma importância, por causa dessa que ela falou, da fiscalização mesmo, porque a gente é um município de 120 mil habitantes e todo habitante é um consumidor, né? A gente já nasce consumindo, nem que seja o serviço do hospital, né? A gente nasce consumidor já. Então é sempre importante quando tem consumidores que prestam atenção no próprio direito e entram em contato com a gente para estar também tirando dúvidas ou estar indo proteger esse direito. Quando um consumidor ele vai ao supermercado e encontra um produto vencido, para quem que ele liga? Para o Procon ou para a Vigilância Sanitária? Procon. Procon. Procon, nos casos de produto vencido é Procon. Quando ele vê um produto que às vezes não está com uma aparência boa, mas que está dentro do prazo de validade, daí é vigilância. Ok. Pode falar. É importante ressaltar que Procon é tudo aquilo que é questão de informação. Então, se o produto está sem a devida informação, né, Fábio? Se ele está sem a devida informação, é Procon. Se ele está vencido, é Procon. E a vigilância ela é mais para dentro do balcão, quando o produto tem que analisar o produto, fazer uma perícia, alguma coisa. Mas a vigilância também pode pegar o que está fora também, caso esteja vencido. Entendi. A pessoa, ela liga ou ela vem até o Procon? Como é que funciona? A maioria das vezes eles ligam, mas acontece de vir também. Então, quando eles ligam, olha, nós estamos aqui num comércio e o produto está vencido, o preço está confuso, a gente não está conseguindo. E eles, às vezes, tem consumidor que até tenta resolver no local, mas não consegue, daí eles ligam pra gente, a gente vai até o local e 99% das vezes a gente consegue já resolver o caso lá no local mesmo. Normalmente o consumidor que vem até aqui é o consumidor que já comprou o produto. Daí a hora que ele chega na residência dele, ele nota que o produto está vencido ou com algum problema e daí ele vem até aqui para a gente estar pedindo substituição, devolução. Mas quanto a isso, normalmente os mercados têm sempre atendido, têm feito a troca, a devolução para os consumidores. A gente, nesse ponto, quando o consumidor compra, sai da gente, não tem tido muito problema não. Muito problema não. E a questão dos trabalhos dos postos de combustíveis também, o preço... a questão da qualidade da gasolina, o Procon faz um trabalho também na questão de fiscalização, mas a questão das bombas, quem que faz a medição para ver se a gasolina é boa, o álcool é bom, como é que funciona isso? Na realidade a agência reguladora é a ANP, tá? Sim. É a ANP que controla as bombas, que abre para verificar como que está lá dentro, fazer toda essa estrutura. O Procon, assim como todo consumidor tem direito à informação e todo consumidor pode chegar no posto de combustível e solicitar que eles façam um teste do combustível, o teste da gasolina ou do etanol. O próprio posto é obrigado a fazer para o consumidor direto, não precisa do Procon, tá? O que acontece? A nossa gasolina hoje ela permite um teor do álcool anidrico, né, que é o de até 27%. Na realidade foi feita uma lei nova do novo combustível que vai permitir até 35%, mas o executivo tem que decidir sobre e falar que pode. Por enquanto ainda não pode, ainda mantém isso. Não está valendo ainda. Não. É que na realidade o executivo tem que determinar. A lei já autoriza, mas desde que o executivo determine a percentual agora, né? O legislativo já fez a lei, só que o executivo que determina, a qualquer momento ele pode determinar se pode ou não
ter essa alteração, mas ainda 27%. A gente faz esse acompanhamento dos consumidores. Importante destacar que o que a gente faz? Além da pesquisa de preço, né, nós fazemos, ontem mesmo nós fizemos, o Albino foi em todos os postos, fazer a pesquisa de preço de todos os tipos de combustível. Então a gente faz as pesquisas de preço periodicamente e também fazemos a fiscalização e os testes. Então assim, não é todo dia que a gente vai nos postos fazer esses testes, mas a gente sempre está fazendo aleatoriamente, não pega todos os postos, pega um ou outro, mas a gente está sempre fazendo teste para que o consumidor tenha certeza do que ele está abastecendo, né? E deixando claro, como o Albino já falou, qualquer consumidor, a hora que ele chega para abastecer, ele pode exigir que o próprio frentista faça o teste do combustível para ele. Para ver a qualidade ali. Para ver a qualidade. Tanto é que todos os postos eles são obrigados a ter aquela maleta, o material para fazer o teste. Ok. E assim, para a população saber melhor, quem que é o consumidor? O consumidor é a pessoa física, a pessoa jurídica? Vocês podem explicar para a população? O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou compra o produto para que seja destinatário final. É aquele que é o consumidor final, que utiliza o final daquele produto ou serviço. O consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser CNPJ, não tem problema, desde que não seja daí o CNPJ, normalmente ele seja destinatário final daquilo que ele está consumindo e não seja insumo de produção, né? Entendi. Qualquer problema que ele tiver, ele pode procurar o PROCON. Com certeza. Que vai sair. O interessante é que ele vem aqui ter o PROCON do que Sim. liga. Ele pode vir, pode ligar. O que acontece? Geralmente, quando eles ligam, a gente já dá toda a orientação, né? E ele já vem com aquilo que ele precisa, chega aqui, a gente já abre o processo. Então acaba, se ele liga, ele já vem mais documentado e preparado para montar o processo, para ele não ter que voltar aqui novamente. Porque geralmente acontece no escritório, me procura, sou advogado, eu vou fazer tal coisa. Primeiro procuro o PROCON. Por quê? Se eu vou ajuizar um processo sem esgotar as vias administrativas, tem decisões judiciais que falam, primeiro vá no PROCON, depois vem para cá. Aqui em Arapongas já aconteceu várias vezes comigo, então eu falo, primeiro vá ao PROCON, se não resolver... A gente atende muito, doutor, consumidores dessa forma. Mas eu fui no meu advogado pediu para que eu viesse aqui primeiro. Então, assim, é uma prática comum mesmo e é o que a lei fala, né? Sim. Porque ele fica com um processo mais fundamentado, né? Mais fundamentado e também, às vezes, resolve aqui. Geralmente resolve aqui, né? Eu acho que é esse o âmbito da busca que o juiz, às vezes, determina, porque o PROCON, via de regra, ele vem para a harmonização da relação de consumo, ele vem para resolver o fato. Então, se ele resolve o fato ali, aqui não arbitra indenização nem nada, só resolve o problema. Depois, não retira o direito do consumidor entrar também com a demanda judicial, de pleitear uma indenização ou outra, caso aí o juiz vai determinar se é ou não. Mas é que o juiz já busca essa via mais rápida de solução do problema, porque é muito mais rápido, muito mais ágil. O processo nosso hoje dura em torno de 30 dias. Então, muito mais rápido. Muito lá mais ágil, né? Geralmente vai durar mais de um ano para resolver. Geralmente tem casos na justiça. Que chegam aqui... principalmente quando a empresa ou o comércio local, às vezes a gente consegue resolver sem mesmo abrir o processo. Né? Então eu tenho essa prática também de tentar conversar com o fornecedor antes de abrir o processo. Bem melhor. Paulo, com você. Bom, como a gente está nessa linha de frente junto, né? Eu vejo muitas vezes a gente publica alguma coisa, a pessoa fala assim, mas cadê o PROCON? Cadê o PROCON? Mas eu aprendi que o PROCON, para ela poder atuar, ela tem que ser provocada. Né? Também, nem sempre, né? Às vezes a pessoa fala, mas eles não vêm aqui para trazer o que eles estão passando, o problema que eles têm de consumo, para vocês, né? Mas fica questionando, né? Eu sempre oriento assim, vai no PROCON ou liga lá, porque fica mais fácil, eles conseguem te atender. O que a senhora tem a dizer a respeito disso aí? A pessoa, é fácil vir aqui ou ligar pelo WhatsApp, é fácil, né? Sim, com certeza. O nosso atendimento aqui é de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e da 1h05. Né? Nós temos somente 1 hora de almoço, fica fechado somente do meio-dia a 1h, e a gente sempre está atendendo o consumidor. Aquele que vem aqui e aquele que não vem. Porque quando a gente tem fatos que estão ocorrendo, a gente está na rua periodicamente, o Albino, que é fiscal, está sempre fazendo lojas, comércio,
para ver se tem alguma irregularidade, para orientar também o fornecedor. Então, a gente é um PROCON muito atuante, tá? Infelizmente, a gente não consegue agradar todos, né? A gente vê aí principalmente com relação aos postos de combustível, né? A gente é um dos únicos PROCON do Paraná que faz a pesquisa de preço, que faz os testes periodicamente, e às vezes acontece do consumidor ter um problema no veículo, ele chega no mecânico, o mecânico fala assim, o problema é combustível. E a gente vai lá no posto, faz o teste, eles vêm aqui, olha, eu fui no meu mecânico, ele falou que esse problema no meu veículo é do combustível. Qual posto se abasteceu? A gente vai lá e não encontrou irregularidade. Então, infelizmente, não tem o que a gente fazer, porque o mecânico falou que é o problema do combustível, mas a gente fez o teste de combustível e o combustível tá bom. Já aconteceu de chegarem aqui, olha, o mecânico falou, nós fomos no posto, encontramos a irregularidade por várias vezes, já aconteceu isso, interditamos o posto, chamamos os órgãos competentes também para depois liberar o posto. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho, né? Mas as pessoas, muitos que às vezes a gente já teve casos de pessoas comentando que a gente não vai, que a gente não atua, que a gente entra em contato com o consumidor, com esses que estão falando, e eles nunca precisaram do serviço do PROCON, né? Então isso às vezes deixa a gente um pouco entristecido, porque a gente sabe e a gente atua sempre. Eu queria só pontuar que eu acho que é isso que a Fábio falou da questão do entristecido, porque a gente já está há um tempo aqui, bom tempo já dando o PROCON de Arapongas, e a gente sempre teve diversas ações, já temos mais de 1 tonelada de produtos alimentícios vencidos e apreendidos, já atuamos todos os supermercados da região por esses problemas, já ajudamos a controlar em vários setores do comércio local para estar regularizando, organizando nesse período todo. E a gente está sempre disponível aqui, a gente já chegou a alcançar índices de mais de 90% de solução dos casos, né, de problemas que vem e traz para a gente. O que o consumidor às vezes fica normalmente o consumidor que acaba não tendo direito. E essa é a parte mais complicada que a gente lida, porque o Código de Defesa do Consumidor traz a questão da informação ser clara e precisa. E a desinformação é o que acaba levando essa fama a alguns órgãos, a alguns lugares, né? Como o doutor mesmo falou, às vezes o próprio juiz fala assim, vai primeiro ao PROCON, né? Então não tem um porquê ele faz isso, porque a gente está aqui, um braço do poder estatal, né? Um braço para defender o consumidor, mas para trazer harmonia para a relação de consumo, para fazer isso tudo. E às vezes explicar para um consumidor que ele não tem direito em algo é uma tarefa muito difícil, como a gente tinha conversado um pouco antes. Sim. Às vezes a pessoa, por mais que ela não tenha direito, ela carrega a dor, a mágoa, então para você explicar isso para ela, você está ofendido com essa situação. Mas a gente está aqui buscando dar o nosso melhor todos os dias, estamos aqui à disposição no WhatsApp também, para estar tirando as dúvidas, para estar auxiliando no que for. Não só o consumidor, mas também os fornecedores, porque se a gente instruir eles, eles vão estar atendendo cada vez melhores os consumidores também, né? Lembrando, você de Arapongas, você não é consumidor, você não é só apto a estar no PROCON de Arapongas, só quando você tem uma prática comercial em Arapongas, no Brasil todo, onde você comprar, se você tiver um problema, você que reside aqui, nós estamos aqui para te defender. Isso pode... alguma coisa? Só para também enfatizar, porque a maioria das vezes não sabe, né? Mas aqui em Arapongas só tem o Vinão como fiscal, o Albino, e a senhora doutora coordenadora do PROCON também, né? Sim. E, às vezes a gente passa assim, não tem fiscal, já tem um monte de fiscal, todo mundo está sentado lá, ninguém faz nada. É o ditado que todo mundo fala, né? Uhum. Mas quando eu descobri que só eram vocês dois, que o Albino fazia a fiscalização e a senhora, fiquei surpreendido. Porque quantas lojas estão abertas hoje, quantas estão abrindo, para vocês cuidarem sozinhos praticamente, Sim. né? Por isso, Paulo, que eu sempre falo que o nosso maior e melhor fiscal é o consumidor, né? Então, você que vai para o comércio, você que vai para o supermercado, a hora que você identificar algo que está te prejudicando, que você vê que não está da forma que era para ser, liga para a gente, manda o WhatsApp, vem até o PROCON, que a gente procura sempre imediatamente atender. Você é prova disso, que várias vezes você já nos ligou e a gente foi e atendeu na hora. Imediato, né? De imediato. Imediato. Eu quero agradecer tanto a senhora como o Albino, porque
realmente são pessoas que trabalham. Estou falando aqui porque para mostrar para vocês e para a população também, que muitas vezes pensa que vocês não trabalham. Sim. Mas eu estou falando, vocês trabalham, se depender até fora de hora. Né? Exatamente. Mas eu da minha parte agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o TV+, falando com vocês, né? Sobre isso, porque é aquilo que eu falei, se o problema que a gente tem é a questão da desinformação, isso que vocês estão fazendo é levando a informação, né? E eu acho assim, nada melhor do que levar a informação, vindo buscar num órgão que está ali se atualizando todo dia, que está vivendo disso todo dia para poder estar falando sobre. Então vocês estão buscando da forma correta agregar, eu sei que o doutor já tem o conhecimento de direito do consumidor, vocês estão buscando na fonte a forma correta de agregar o conhecimento da população, das pessoas que acompanham vocês. Parabéns pela ação. Ok, só para a gente finalizar, uma pergunta, qual é a demanda que mais tem aqui? Quais as reclamações que tem sobre telefonia? A maioria é telefonia. Telefonia. Ainda que são campeãs ainda. Telefone móvel, né? Linhas que são vendidas. Às vezes o consumidor ele não se atenta na hora que vão vender um plano para ele, acaba assinando um contrato, depois ele vai ver, acontece muito, né? Já teve caso de chegar aqui, ele foi numa loja, substituir o número dele, vender um plano novo e ele não percebeu isso. Daí a hora que chega aqui, que a gente vai explicar para ele o que realmente aconteceu. Só que na maioria das vezes a gente consegue resolver através de ouvidoria. Entendi. Né? Então a gente pede principalmente para o consumidor, esses que têm um plano de celular, que eles vão até a loja para imprimir a fatura e chega lá, são abordados para comprar um outro plano ou para pegar um plano mais barato, para eles ficarem atentos. Se der um contrato para eles, antes de assinar, traz para a gente ver. A gente vê, a gente ajuda, a gente orienta, porque é o que eu falo, depois do contrato assinado, é mais difícil da gente reverter. Então, na dúvida, traz o contrato que a gente auxilia. Existe uma lógica de ser telefonia maior reclamação, até porque em todos os tempos de existência do Procon sempre foi telefonia, até por causa do crescimento do número de linhas, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma internet, todo mundo acaba tendo. Então acaba sendo um produto mais consumido no Brasil. Então por isso a demanda são maiores. Telefonia, empréstimos bancários, descontos em conta que eles não reconhecem, que eles não autorizam, né? Então o que a gente pede, nós tivemos uma experiência aí muito triste nesse caso dos aposentados, né? Nesses descontos indevidos que eles não conseguiam nem perceber que estava sendo descontado. Então a gente pede, principalmente para os aposentados e pensionistas, que estejam sempre de olho no extrato do INSS, não no extrato do banco, porque esses descontos mesmo de sindicatos, de seguradoras, vêm do INSS, no extrato do INSS. Direto em folha, né, Fábio? Daí eles não conseguem identificar. Já aconteceu, eu tenho uma cliente que ganhou uma ação nesse nível, né? Depois que estourou a bomba da questão do INSS, a questão do roubo, do desconto indevido, o advogado até desistiu do processo. Mas a gente vê que falsificar assinatura é uma coisa absurda mesmo. Absurda. É bem triste, é triste o que acontece com os aposentados e pensionistas. Mas por isso que a gente está sempre orientando. Nós já chegamos, em filas de banco no dia do pagamento, que a gente vê que está aquelas filas gigantescas para eles receberem, e lá a gente orientar eles a fazerem isso. Porque muitos deles não têm um conhecimento, né? Fica a dica para você, filho, também, né? Porque às vezes sabe que a pessoa mais idosa às vezes tem um pouco mais de dificuldade com a tecnologia, com acesso a essas coisas, né? Dá uma olhadinha para eles, auxilia, porque eles vão lá na boca do caixa e recebem. Aí no outro mês recebe coisa de 30, 40 reais a menos, eles deve ser uma coisinha, passa e não vê, né? E vai deixando. Observa, analisa. E até a gente mesmo, né? Sempre está conferindo os extratos também. Eles trazem extrato pra gente. A gente vê muitos bancos, por exemplo, coloca seguro, aqueles PicPay que fala lá, que são um investimento. Eles falam que é um investimento, que ele vai guardar aquele dinheiro, só que a hora que ele vai retirar esse dinheiro, tem um monte de cláusulas que impede ele de tirar esse dinheiro. Então a gente pede que antes de aceitar qualquer coisa no banco, procure a gente para orientar melhor. Resumindo, cavalo de Troia, né? Exatamente. Cavalo de Troia. Exatamente. Bom, Paulo,
tem mais uma coisa que você quer perguntar para eles? E vou encerrar. Deixa o Paulo vai fazer pergunta. Pode fazer. Pode fazer. Pode dar. Eu tenho um amigo meu, comprou uma Kombi. Isso aí serve só para orientação também, entendeu? Tem um amigo meu que comprou uma Kombi. E essa Kombi fundiu o motor com 60 dias, na garantia. Sim. E já faz 90 dias que ele está sem a Kombi. E o dono de estacionamento mandou ele procurar a justiça. O que ele deve fazer? Ele comprou na garagem, ele tem 90 dias de garantia da mesma forma, porque como eles praticam de forma habitual a venda do veículo, ainda semi-novo, eles são fornecedores. E como ele comprou para ele utilizar, ele é consumidor. Então, a relação de consumo, 90 dias de garantia, conforme demanda a lei, artigo 18. O que ele deve fazer, ele não pode mexer no produto, ele não pode levar para outro lugar para arrumar, porque senão ele perde a garantia. Ele tem que ir até lá e pedir para essa garagem mandar arrumar. Já que ela não, ele pode vir até o PROCON, a gente vai estar abrindo o processo formalizando. Passado 30 dias de que ele comunicou a ela do vício no produto e o produto não foi corrigido, o vício que impediu o seu normal funcionamento, ele passa a ter o direito do cancelamento da compra e devolução do valor pago. Porque a lei diz assim, a escolha é do consumidor. Um produto da mesma marca, modelo, igual ao produto novo da mesma marca, modelo, normalmente é tratado a lei porque não era produto usado, né? Ou a devolução do valor pago. Nesse tipo de caso, como não se encontra a impossibilidade de um produto da mesma marca, modelo, para atender, devolução do valor pago, ele pode abrir e pedir por aqui. Tá aí a solução para ele, né? É um assunto importante que é bom a gente deixar frisado aqui. A gente faz o processo administrativo aqui, né? E nós somos o único PROCON no Paraná que tem uma extensão de juizado especial, né? Então, quando todas as audiências que acontecem aqui no PROCON, elas são protocoladas e quando não resolve o problema, nós já abrimos, aqui mesmo a gente já encaminha para o juizado. É isso aí. E isso demora? Esse processo demora? Na verdade é o seguinte, todos os processos administrativos aqui, a gente abre o processo e marca a audiência em um prazo, em média de 30 dias, por quê? A gente tem que encaminhar a intimação para o fornecedor, esse AR precisa retornar para daí a gente ver se... Ele tem que ter um prazo razoável para eles fazerem a própria... Para daí fazer a audiência. Então, nossas audiências em média 30 dias para ser marcada. Teve audiência, não teve acordo, a gente vai para o juizado, daí depende como está a agenda do juizado de audiências, né? Por exemplo, as audiências do juizado agora, se a gente protocolar um processo hoje no juizado, tá para final de novembro. Se for avaliar como era a nossa justiça há uns 5, 6 anos atrás, até que demandava, não está tanto mais. Tá mais. Não demora tanto. Não está tanto mais. E se quando for caso chega, de urgência, a liminar tem sido e quando, isso que eu ia falar, quando chega um caso aqui que a gente vê que precisa de uma medida mais urgente, a gente nem abre o processo administrativo, quando é relação de consumo. Daí a gente abre no juizado, pede liminar e tem saído bem rápido. Isso é importante. Aqui em Arapongas é bem rápido, né? Tem comarca que demora um pouquinho mais. Mas eu quero agradecer a entrevista de vocês. Muito obrigado mesmo, né? A doutora, então o Binão também, que é o fiscal aqui do PROCON. E eu quero deixar as considerações finais de vocês, se quiser deixar para a população. Gostaria de agradecer vocês, né, pela oportunidade, por abrir o espaço de vocês para a gente poder estar levando essa informação para o consumidor. E dizer que estamos sempre à disposição, Paulo, qualquer coisa que precisar, estamos aqui, e que o consumidor use o PROCON, que nós estamos aqui para atender o consumidor. Isso aí, Binão. Eu queria dizer que todo o resultado do nosso trabalho é resultado de uma equipe toda que nós temos por aqui, né, com diversas pessoas, desde a parte do atendimento ao público até a parte administrativa. Então, todos que estão aqui são pessoas que já estão há um bom tempo no PROCON, são aptas ao que fazem. Então, queria dizer para vocês, venham conhecer a equipe, venham usufruir do nosso serviço, das coisas. Nós temos uma estrutura muito bacana, temos diversos apoios e parceiros aí, seja na vigilância sanitária, seja demais órgãos da Prefeitura Municipal de Arapongas, para sempre que supre uma necessidade ou aparece alguma coisa. Temos um apoio muito grande, né, Fábio, do PROCON Paraná também, dos demais PROCONs, onde a gente está em contato constante. E eu queria agradecer mesmo a vocês por estarem aqui, por estarem levando essa informação às pessoas e dando importância ao nosso trabalho. É isso aí, obrigado a vocês. Paulo, obrigado também, né? Obrigado, Albino, obrigado, doutor, por abrir as portas para receber a gente, né? Receber quem vai assistir também, né? Sim. Tem
Deus abençoe vocês e continue dando forças para vocês para estar lutando pela população de Arapongas. Obrigado. Com certeza. Ok, isso aí.